Eu sou psiquiatra em Brasília, especializado em psicologia infantil, mas o que vou relatar aconteceu no ano passado, durante uma visita à casa da minha irmã, num bairro afastado da cidade. Ela morava com o marido, que é militar e passava longos períodos fora, e com sua filha de 7 anos, Emily. Era uma criança alegre, cheia de vida, sempre correndo ao meu encontro quando eu visitava. Mas naquela visita, algo estava muito errado. Eu estava na cozinha, saboreando um café, esperando ouvir os passos animados de Emily ao descer do ônibus escolar. Mas, naquele dia, ela entrou em casa silenciosa, como uma sombra. Não me cumprimentou, não sorriu. Apenas pendurou a mochila e subiu diretamente para o quarto. Aquela atitude fria e apática não era nada comum. Perguntei à minha irmã o que havia acontecido, e ela, visivelmente abalada, começou a chorar. Não sei o que fazer, ela disse, soluçando. Ela está assim há dias. Se fecha no quarto e só desenha. Nem fala mais comigo. Minha irmã era uma mulher forte, não chorava facilmente. Então aquilo me preocupou profundamente. Decidi que falaria com Emily. Após o jantar, entrei no quarto dela e a encontrei desenhando compulsivamente em uma folha de papel. Ela traçava círculos e mais círculos, todos com um lápis preto, de forma rápida e nervosa. Perguntei a ela o que estava desenhando, mas Emily não respondeu. Seus olhos estavam fixos na folha, as mãos se movendo cada vez mais rápido. Puxei algumas folhas ao lado dela e vi uma série de desenhos estranhos. Havia várias imagens coloridas, mas uma em particular me chamou a atenção. Era uma casa velha, mal iluminada, com apenas uma janela. Aquilo me arrepiou. Perguntei à minha irmã sobre a casa, e ela me disse que aquela casa ficava ao lado da delas, uma construção abandonada há anos. Ninguém se aproximava de lá. Naquela noite, a inquietação não me deixou dormir. Por volta das 3 da manhã, acordei com sede e fui à cozinha buscar água. Foi quando ouvi um murmúrio vindo do quarto de Emily. Curioso e com um frio na espinha, segui o som. Ao abrir a porta do quarto dela, vi uma cena que jamais esquecerei. Emily estava de pé, na frente da janela, sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Seus dedos desenhavam círculos no vidro embaçado da janela, enquanto seus lábios se moviam rapidamente, como se estivesse possuída. Aproximei-me devagar e toquei seu ombro. Emily se virou para mim, e o que vi me deixou paralisado. Seus olhos, que sempre foram brilhantes e cheios de vida, estavam brancos, sem pupilas visíveis. Um sorriso macabro se formou em seu rosto antes que ela desmaiasse no chão. Apavorado, minha irmã e eu a levamos imediatamente ao hospital mais próximo. Emily estava com febre alta e tremia incontrolavelmente, repetindo frases desconexas sobre a casa e a janela. Seus murmúrios traziam à tona uma sensação de terror incontrolável. Algo dentro de mim me dizia que aquela casa ao lado guardava respostas. Contra todo o bom senso, decidi que precisava ver o que havia lá. No dia seguinte, voltei à casa abandonada. A porta enferrujada rangeu sinistramente quando a empurrei. Um cheiro forte de mofo e podridão tomou conta de mim assim que entrei. Cada passo ecoava num silêncio sufocante. Subi a escada em direção ao andar superior, onde a janela da casa era visível do quarto de Emily. Quando abri a porta do quarto no andar de cima, a poeira se espalhou pelo ar, mas algo mais chamou minha atenção. No chão, estava o corpo sem vida de uma jovem, deitada de bruços. Suas mãos finas e pálidas saíam por baixo de uma manta de sujeira e teias de aranha. O horror tomou conta de mim. Corri dali sem olhar para trás, o coração disparado no peito. A polícia foi chamada e, após uma investigação, descobriram que a garota morta se chamava Janine. Ela havia desaparecido 2 semanas antes, após sair com o namorado de uma festa. Segundo a polícia, o rapaz a havia levado até aquela casa e, após uma discussão, ele a matou e deixou o corpo ali para apodrecer. Quando Emily melhorou, foi interrogada. Em lágrimas, ela revelou algo perturbador.
Havia visto, através da janela de seu quarto, o exato momento em que Janine foi assassinada. O namorado, percebendo que havia uma testemunha, começou a persegui-la de maneira sobrenatural, assombrando seus sonhos e desenhando círculos na sua mente, repetindo a cena do crime em sua inocente imaginação. O namorado de Janine foi preso, mas, até hoje, não consigo apagar da minha mente o sorriso macabro de Emily naquela noite. Ela se recuperou, mas algo dentro de mim me diz que nem tudo foi embora com aquele homem. Aquele olhar vazio ainda me atormenta, como se as trevas daquela casa tivessem deixado algo em nós, algo que não vai embora tão facilmente. Essa história aconteceu entre 2013 e 2014, quando meu irmão tinha cerca de 7 ou 8 anos. Havíamos acabado de nos mudar para uma casa nova, em Brasília, para ficarmos mais próximos da escola e aproveitarmos aluguéis mais baratos. A casa era espaçosa, agradável, com uma lareira aconchegante, perfeita para as noites frias. Tudo parecia ótimo, mas logo começamos a perceber que algo sombrio estava à espreita. Meu irmão, como muitas crianças da sua idade, era obcecado pelo Batman. Seu brinquedo favorito era um carrinho do Batman, que, ao apertar um botão, fazia barulho e acendia luzes. Ele brincava com aquele carrinho o tempo todo, sem parar, até que, numa tarde, ele voltou para casa depois de brincar no quintal e nos mostrou algo estranho. Encontrei isso, disse ele, com os olhos brilhando de empolgação. Minha mãe e eu olhamos curiosas. Ele segurava uma foto desgastada, suja, quase irreconhecível, como aquelas fotos de escola que os pais compram em pacotes especiais. A imagem estava tão desbotada que mal dava para ver o rosto do menino. Alguém deve ter perdido essa foto, comentou minha mãe, sem dar muita importância. Mas o que meu irmão disse a seguir me deixou arrepiado. Esse é o Bunny. Ele é meu amigo. Fiquei confuso. Bunny, amigo. Meu irmão nunca teve facilidade em fazer amigos, até onde eu sabia. Ele não havia conhecido ninguém desde que nos mudamos. Mesmo assim, balancei a cabeça fingindo entender. Talvez ele tivesse feito amizade com alguma criança da vizinhança. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, acordei com a voz do meu irmão. Ele estava falando, claramente irritado, como se discutisse com alguém. Levantei, irritada por ser acordada, e fui até o quarto dele. Ao entrar, vi meu irmão sentado ereto na cama, como se estivesse realmente conversando com alguém. Mas não havia ninguém lá. Vai dormir, murmurei, incomodada, e voltei para minha cama, tentando esquecer o episódio. Alguns dias depois, minha mãe comentou que também o tinha ouvido falar sozinho à noite. Isso nos incomodou, mas, como ele era apenas uma criança, achamos que era coisa da idade. Até aquele momento, eu ainda não estava convencida de que algo estava errado. Uma noite, acordei para ir ao banheiro. Como tenho muito medo do escuro, deixo sempre a luz do corredor acesa. Enquanto voltava para a cama, ouvi um barulho que me fez gelar. O carrinho do Batman estava fazendo aquele som alto e familiar. Achei que meu irmão estava brincando novamente, mesmo sendo madrugada. Levantei-me para mandá-lo dormir, mas, ao entrar no quarto, vi que ele estava dormindo profundamente. O carrinho, no entanto, estava no chão, longe da cama, fazendo barulho sozinho. Aquilo me arrepiou. Desliguei o brinquedo e voltei para o meu quarto, tentando ignorar o desconforto crescente. Nos dias seguintes, meu irmão continuou falando sobre Buddy, seu amigo. Resolvi investigar a vizinhança. Visitei as casas ao lado, mas uma delas não tinha crianças e a outra estava completamente vazia. Aquilo me deixou ainda mais desconfiada, mas meu pai, cético, disse que provavelmente era só um amigo imaginário. Ainda assim, quase todas as noites, alguém na casa ouvia o carrinho do Batman ligando sozinho. Minha mãe, meu pai, eu, todos nós tínhamos que entrar no quarto do meu irmão e desligá-lo. Meu pai sugeriu que o brinquedo fosse ativado por movimento,
mas eu sabia que aquilo não era possível. Minha irmã e eu estávamos tão nervosas com tudo isso que começamos a dormir juntas no meu quarto. Foi uma decisão acertada, porque naquela noite, enquanto tentávamos conversar para nos acalmar, ouvimos novamente o som perturbador do brinquedo do Batman. Olhamos, apavoradas, para o corredor e lá estava o carrinho, rolando sozinho, saindo do quarto do meu irmão em nossa direção. Gritamos e corremos para o quarto dos nossos pais. Eles, irritados, acharam que meu irmão estava pregando uma peça em nós. Mas o que ele disse naquela noite me arrepiou até os ossos. Não fui eu. Foi o Bunny. Ele só queria brincar. Naquela noite, meus pais jogaram o carrinho fora e tiraram as pilhas. Eu e minha irmã ficamos aliviadas, achando que tudo havia acabado. Mas, no dia seguinte, o carrinho estava de volta. Meu irmão disse que Bunny o trouxe de volta para ele. Com medo, meu pai quebrou o brinquedo em pequenos pedaços e o jogou fora de vez. Pensamos que tudo finalmente havia terminado. Mas, cerca de uma semana depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Estávamos todos na sala de estar, enquanto minha mãe preparava o jantar. Ela estava cozinhando peitos de frango numa grelha George Foreman, quando, de repente, ouvimos um estrondo assustador vindo da cozinha. Corremos para lá e vimos a grelha no meio da cozinha, como se tivesse sido jogada com força. Minha mãe, pálida, jurou que a grelha não estava perto da beirada. Todos ficamos em silêncio, sem explicações. Depois disso, nada mais aconteceu. E nos mudamos cerca de um ano depois. Mas, até hoje, me pergunto se o amigo imaginário do meu irmão, Bunny, era realmente só fruto da imaginação, ou algo muito mais sinistro, algo que, felizmente, deixamos para trás naquela casa sombria. Quando eu era criança, sempre fui muito ativo e desde cedo me envolvi no esporte. Comecei a jogar basquete por volta dos 7 anos, e com o tempo, fui melhorando. Aos 9 anos, entrei para um clube estadual e passamos a jogar partidas semanais. Uma vez por ano, participávamos de campeonatos estaduais, eventos grandiosos que reuniam times de várias regiões. Foi durante um desses campeonatos que algo aconteceu, algo que mudou minha vida para sempre. Era um sábado, eu tinha 10 anos. Tinha acabado de jogar algumas partidas naquele dia e, entre os jogos, meu pai e eu assistíamos a uma partida no ginásio principal, um estádio enorme e lotado. O som das bolas quicando, os gritos das torcidas, o cheiro de pipoca e suor preenchiam o ambiente. No meio da partida, algo estranho chamou minha atenção. Um menino havia caído na quadra. No começo, ninguém deu muita importância. Caídas durante o jogo eram comuns, afinal, o esporte era físico e intenso. No entanto, a situação começou a ficar estranha quando ele não se levantou. Primeiro, o silêncio caiu sobre a quadra, e logo as pessoas começaram a murmurar, a inquietação crescendo entre a multidão. A mãe de um dos meus amigos, que era enfermeira, correu até ele. Ela tentou checar o pulso, e foi aí que as coisas realmente mudaram. De repente, viu um desfibrilador sendo trazido às pressas. Para uma criança, ver algo assim era aterrorizante. A enfermeira e outras pessoas começaram a fazer ECP desesperadamente. A imagem dos movimentos frenéticos, os choques elétricos tentando reanimar aquele corpo imóvel, foi chocante. A tensão no ar era palpável. As pessoas nos alto-falantes pediam que todos evacuassem o estádio, e meu pai, finalmente quebrando o silêncio de choque, me puxou para fora dali. Eu estava congelado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Enquanto saíamos do ginásio, ouvi o som de sirene se aproximando. Quando olhei para trás, vi os paramédicos entrando pela porta da frente com uma maca. Foi então que eu vi o corpo do garoto, inerte, sendo carregado para a ambulância. Ele parecia tão frágil, tão indefeso, uma visão tão devastadora para uma criança de 10 anos. Naquele momento, eu soube que ele não voltaria.
O resto do meu time também estava lá fora, todos confusos, incapazes de compreender plenamente a gravidade do que havia acontecido. Para eles, era algo distante, como se ainda não tivessem entendido o que a morte significava. Mas, para mim, o impacto foi imediato. Eu não conseguia parar de chorar. Meus pais, preocupados, tentavam me consolar, mas eu sentia que havia algo muito maior naquele momento, algo sombrio e final. O dia, que deveria ter sido cheio de jogos e diversão, se transformou num pesadelo. Mais tarde, naquele mesmo dia, minha família me arrastou para um casamento. Eu estava cercado por pessoas que sorriam e festejavam, enquanto minha mente estava presa na imagem daquele garoto caído na quadra. Cada sorriso ao meu redor parecia falso, uma afronta ao que eu havia testemunhado. Os anos se passaram, e com eles, o trauma permaneceu. Fui diagnosticado com ansiedade alguns anos depois, e sei que tudo começou naquele dia. Ver a vida de alguém ser arrancada tão rapidamente e de forma tão inesperada mexeu profundamente comigo. Desde então, minha perspectiva sobre a fragilidade da vida nunca mais foi a mesma. Mesmo depois de tanto tempo, ainda me sinto desconfortável quando volto àquele estádio. Tentei jogar lá algumas vezes depois, mas o peso das memórias me persegue. Algumas semanas atrás, passei por ele de carro, sem planejar, e tudo voltou à tona. As imagens, os sons, a sensação esmagadora de impotência, tudo me invadiu de uma vez só. Aquele garoto, cujo nome nunca conheci, ainda vive em meus pensamentos. Seu rosto sem vida, sendo carregado para fora da quadra, é uma lembrança que nunca me deixará. A vida é frágil, e aquele dia me ensinou isso de uma forma cruel. Até hoje, meu coração está com a família que perdeu seu filho. Eles viverão com essa dor para sempre e, de certa forma, eu também. Meu nome é Renato, e há uma história que me atormenta até hoje. Uma história que, por mais que eu tente esquecer, ainda assombra meus pensamentos quando a noite cai. Quando eu era criança, por volta dos 10 anos, morava em uma pequena cidade do interior, cercada por fazendas e terrenos baldios. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia, e as crianças brincavam na rua até o sol se pôr. Eu tinha um grupo de amigos inseparáveis, o Rafael, o Diego e o Lucas. Passávamos as tardes explorando os cantos mais obscuros da cidade, buscando aventura onde não havia mais do que mato e casas velhas. Mas, em uma dessas tardes, nos deparamos com algo que nunca deveríamos ter visto. Tudo começou em um verão quente. O sol estava prestes a se pôr, e aquele calor abafado que precedia a noite deixava o ar pesado. Estávamos brincando no terreno baldio que ficava atrás de uma casa abandonada, conhecida por todos como a casa da Dona Cecília. Diziam que a velha morava ali sozinha, até desaparecer misteriosamente anos atrás. Muitos acreditavam que ela tinha morrido lá dentro, e a casa ficou fechada desde então. O lugar tinha uma aparência estranha, com janelas quebradas e o mato crescendo até a altura da cintura. Mesmo assim, nós, com nossa curiosidade infantil, resolvemos explorar. A entrada estava trancada com uma corrente velha e enferrujada, mas conseguimos pular o muro dos fundos. O cheiro de mofo e madeira podre nos atingiu assim que passamos pelo quintal. Dentro, a casa era ainda mais aterrorizante. As paredes descascadas, o chão rangendo a cada passo e o ar parado, como se nada tivesse se mexido por anos. Havia móveis antigos cobertos de poeira e velhos retratos de família pendurados nas paredes, suas faces quase apagadas pelo tempo, mas ainda assim, dava para ver os olhares vazios e frios das pessoas nas fotos. Rafael, sempre o mais corajoso, sugeriu que fossemos até o porão. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha só de pensar nisso. A porta do porão estava entreaberta, como se alguém tivesse saído de lá recentemente. Um cheiro estranho subia das escadas, algo doce, mas ao mesmo tempo pútrido, como frutas podres misturadas com sangue velho. Diego hesitou,
mas Rafael desceu primeiro, e como éramos amigos, seguimos atrás dele. As escadas de madeira estalavam a cada passo, e o som ecoava pelo espaço apertado e escuro. Minha respiração ficou pesada, e o ar parecia ficar mais denso à medida que descíamos. No fundo do porão, o cenário que encontramos foi surreal. Era como se alguém tivesse feito um santuário ali. Havia velas apagadas espalhadas pelo chão de terra batida, e símbolos estranhos estavam desenhados nas paredes com algo que parecia ser sangue. No centro da sala, havia uma mesa com uma boneca de pano, de aparência grotesca, com os olhos costurados com fio preto e a boca também costurada. O lugar todo parecia pulsar com uma energia ruim, algo que eu não conseguia explicar, mas que me fez querer sair correndo dali. Mas então, Lucas, que estava atrás de mim, sussurrou: "Você viu aquilo?" Quando olhei para a boneca de novo, juro que seus olhos pareciam estar nos observando, como se tivessem se mexido. Uma sensação de pavor tomou conta de todos nós. Rafael, ainda tentando manter a calma, riu nervoso e disse que era apenas nossa imaginação. Mas antes que pudéssemos discutir, ouvimos um som vindo de cima. Um barulho de passos, pesados, arrastados, como se alguém estivesse caminhando no andar de cima. Ficamos congelados. Quem poderia estar ali? Ninguém morava naquela casa há anos. Os passos começaram a se aproximar das escadas, e o som arrastado ficou mais alto. O que quer que estivesse subindo parecia estar puxando algo, talvez uma corrente ou uma cadeira, não sei. O medo tomou conta, e Diego, sem conseguir segurar o pânico, correu para as escadas. Nós o seguimos, tropeçando uns nos outros, desesperados para sair. Quando chegamos ao topo, a porta estava aberta, e vimos uma sombra longa e distorcida no corredor, algo que definitivamente não era humano. A coisa se moveu lentamente, e o cheiro horrível que subia das escadas ficou ainda mais forte, quase sufocante. Saímos correndo da casa, pulando o muro sem nem olhar para trás. Mas antes de sairmos do quintal, juro que ouvi uma voz, baixa e rouca, chamando o meu nome, Renato. Não olhei, mas sabia que era real. Algo na casa sabia quem eu era. Depois disso, nós nunca mais voltamos àquela casa. Nunca falamos sobre o que vimos com nossos pais ou qualquer outra pessoa. Os sonhos ruins continuaram por semanas. Sonhava com a boneca, com os olhos costurados e a voz sussurrante. E sempre, no final do sonho, aquela sombra aparecia, me observando, esperando. Passaram-se anos, mas até hoje, sempre que penso naquela casa, o cheiro de mofo e o som daqueles passos pesados voltam à minha mente. Eu sei que algo estava lá, algo além do que nossos olhos podiam ver, e essa certeza me assombra até hoje. Não sei o que aconteceu com a dona Cecília, mas tenho certeza de que a casa não ficou vazia depois que ela desapareceu. Algo ficou para trás, e seja o que for, ainda está lá, esperando que alguém cometa o erro de entrar novamente.